Você precisa entender que você é tão de Deus, mas tão de Deus que na tua vida até o mal é ele. E tem gente que aceita o bem, mas não aceita o mal. É isso que o Jó acredita. Ele vai virar para a esposa dele daqui a pouquinho e vai dizer: minha filha, você não aceitou o bem? E você não aceitou o bem com prazer? Por que agora o mal você não quer aceitar? O que o Jó está dizendo para ela é muito simples. Ele está dizendo para ela o seguinte: o meu Deus é Deus comigo no bem e no mal. Quando Deus fica mal, você larga ele? Porque a gente está numa geração que acredita de verdade que para ser um bom pai tem que ser um bom pai na ideia de bem. Deus olhou para o Jó e disse: cara, você precisa experimentar uma coisa que não é de mim, mas quando você receber, vai fazer muita diferença para você. Não tem causa, mas tem propósito. E eu gosto da ideia de não ter causa, sabe por quê? Porque os propósitos deveriam ser muito maiores para quem é da causa. Eu estou falando para salvo aqui. Em vez de você ficar procurando saber por que você passa por isso, por que não achar o propósito disso? Em vez de você ficar reclamando porque o mal chegou na tua casa, por que você não pergunta qual é o propósito disso? Porque Deus não perde viagem, Deus não dá viagem perdida. Eu sou tão de Deus que até o mal em mim é um propósito de Deus que eu não sei agora, mas na frente eu vou saber. Eu não sei o nível de dor, eu não sei o nível de perda de alguém, eu não sei qual é o nível de defraudação e desgraça que alguém que aqui passou. Mas se isso te trouxe aqui para ouvir essa palavra, e em algum momento vai te trazer para o altar, então eu consigo ver um Deus que aperta, mas não perde. Um Deus que sabe como lidar com alguém e manifestar propósito e te trazer para Ele. Não, glória ao Deus que tem propósito mesmo quando a gente não entende a causa. Vamos ler um texto da Bíblia. Então vamos ler junto em pé aqui. Vamos ler junto. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era o quê, gente? Era este homem íntegro, reto, temente a Deus. Ele era o quê? Mais uma vez. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Então disse o Senhor a Satanás: de onde você vem? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Toda vez que você vê alguém que está à toa na rua, faz sentido ou não? O que você estava fazendo na rua, irmão? Então, lembra disso? Não é normal, passei em frente à tua casa, te chamei. Aí você pergunta: o que você está fazendo aqui? Então, eu estava rodeando a terra. Estranho isso aí. Versículo 3. Disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Fala alto. De novo? De novo. Mas isso aqui é um Deus de provocação, tá? Essa cena é: o diabo apostou que Jó, perdendo tudo, ia parar. O que Jó fez com 10 cachorros na sala da sua casa? Fala alto, um culto. Aí o diabo falou: como é que pode isso? Eu conheço os crentes aí, do evangeliquez Tupiniquim, com uma topada já mete o pé da igreja. Tem gente que foi pro sítio e está cansado de tomar banho, não voltou para a igreja à noite. Não é verdade? Nossa, eu machuquei. Atleta. Sofreu uma contusão. Aí o capeta tá lá agora como? Cabeça inchada. Jó com 10 cachorros na sala fez culto. Olha a loucura, né? Aí o diabo tá lá, apareceu de novo, aí Deus conversa a mesma conversa. Do mesmo jeito da primeira vez. Tá vindo de onde? Aí o capeta mentiroso, como sempre, deu uma volta por aí. Aí Deus começa a perguntar para ele: você observou Jó? Entende que Deus agora está botando aqui, Jó está aqui, ó, no capeta, ó. Fala para esse irmão: tomara que o capeta esteja assim contigo também. Concorda? Mas tem gente que o diabo está aqui com você, com ele. Não é todo mundo não, mas tem uns crentes que o diabo está aqui. Tipo assim, pô, meu irmão, empregado da glória, desempregado da glória. Curado da glória, doente da glória. Conta paga da glória, boleto atrasado da glória. Cansado da glória, descansado da glória. Aí Deus é bom, porque geralmente quem faz isso, o que Deus faz? Aí não é mais a vida que dá testemunho, é Deus que aparece e fala: quero falar de um crente. Fala para esse irmão que está para ver: tomara que na próxima vez que o capeta encontrar com o teu Senhor, ele use o seu caráter para jogar na cara do diabo.
que tem gente de carne e osso e pecado, mas que não se dobra a ele por amor a Jesus. Tomara, Deus possa usar você. Agora, o que mudou? Essa narrativa estava lá no início do texto. Parecia que era o autor que estava dando essas características. Agora quem está falando é Deus. Fala para o irmão que está perto de você. É Deus, entendeu? Então agora não é aquele papo, o autor de Jó escreveu sobre o caráter dele. Não, agora é Deus diante dos anjos, diante do inferno, falando sobre Jó. Aí o que Deus está falando sobre ele? Homem. E que ainda retém a tua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Fala para alguém que está perto de você. Deus pode deixar o diabo te pegar sem motivo, amém? Meu Deus, me explica por quê. Não tem explicação mesmo. Cismei com a tua cara e botei você para rolo. Ninguém deu amém agora. Versículo 4. Tá cansado, Jean? Novinho, ruim assim, não é possível. Vou ler com calma aqui. Então Satanás respondeu ao Senhor. Disse pele por pele, tudo quanto... Volta por 3 aí, eu vou parar no 3 e vou pregar. Disse o Senhor a Satanás, observaste teu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Fala alto assim, homem. Fala mais alto, homem. Fala para alguém que está perto de você. Pode ser reto. Pode ser íntegro. Pode ser temente a Deus. Pode desviar do mal. Mas a melhor coisa que você pode ser é humano. Senta aí. Bora lá? O relógio diz que eu tenho 22 minutos. Então, vou ser obediente e vou seguir os 22 minutos que eu tenho. Vou. O cartaz está lá, as 4 colunas de uma casa chamada Jó. Eu vou seguir esse tema. Tudo cai nessa história. A casa dos filhos de Jó caiu. A fé da mulher do Jó desmoronou. E não vem falar mal da mulher do Jó. Perde 10 filhos e fica crente, depois você vem e fala dela. Depois de você perder 10 filhos, tu vem aqui e mete bronca. Eu nunca perdi. Então, na boa, cada um com seus corres. Mas a verdade é que essa mulher, esses filhos, esses animais, esses camelos, tudo se perdeu. Tudo se perdeu. Só que Jó vive o Salmo 91 literalmente. 1000 caiu do meu lado, 10.000 caiu do outro lado. E ele? O cara tá de pé. Fala para alguém. Catuca no sapatinho. De pé, irmão. Não tem como não ficar impressionado com esse cara. Quando a gente lê o relato de como a casa dos filhos do Jó caíram, você lê lá, vem um vento do deserto, só pode vir do deserto uma praga dessa, um vento do deserto, bateu nos 4 cantos da casa, entende? 4 cantos. E a casa, a ideia é simples assim, uma casa, 4 colunas, vento nas 4 colunas, e a casa, ó. Se você olhar o texto, a sensação que eu tenho é exatamente essa. É o diabo conversando com Deus e dizendo assim, deixa eu bater. Porque na hora que eu der uma pancada, você vai ver que essa casa chamada Jó vai vir para o chão. Deixa eu bater. Porque Jó não é o que é, Jó é o que tem. Na hora que Jó perdeu o que tem, ele muda o que ele é com o Senhor. Porque Jó não é o que o Senhor é. Jó é o que o Senhor dá para ele. E aí, para mim, essa é a cena. Posso bater, porque essa casa vai cair. Aí Deus que conhece a estrutura, porque a estrutura é muito diferente do resto da edificação. Deus sabe aonde Jó está estruturado, Deus olha para Jó e para o diabo e diz, bate.
vai lá e bate. E não é que o diabo bateu? E bateu com força. E a casa não caiu. O Jó continua em pé. E aí é para se impressionar, entende ou não? Se você parar a pensar, a gente leu isso domingo passado. Isso aconteceu num dia certo. Festa do irmão mais velho. E se você pegar a cena, já viveu esse dia não? Que tudo de ruim acontece naquela época. Alguém já viveu isso? Abriu a temporada da desgraça. Só derrota, uma atrás da outra. Alguém já viveu assim? Aquele dia que você acorda e fala assim, Deus me livre, para que eu fui acordar hoje? Alguém aqui ou sou eu? Tem dia que você fala, hoje eu acordei para perder. Alguém aqui ou sou eu? Tem dia, tem semana que você fala, meu irmão, eu estou doido para essa semana acabar, que ô semana ruim. Só eu ou mais alguém? É o Jó. Olha como o diabo faz. Ele não só toma tudo num dia. Ele prepara os mensageiros para contar a história na sequência, porque ele entendeu que na sequência Jó não aguenta. Entende ou não? Então ele começa. Teus camelos, ih, já era. Teus boi, fogo de Deus. Teus filhos, ih, a casa caiu, morreu. Um atrás do outro. 4 notícias ruins, uma atrás do outro. E aí, quando ele dá a quarta, eu fico imaginando o capeta, por trás da cortina, sei lá que se tinha cortina na casa do Jó, olhando e dizendo, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. E você vai olhar, o vento bateu nas 4 colunas da casa dos filhos e a casa caiu. Agora o ataque de Jó vem com 4 notícias ruins. Entende ou não? Então primeiro ele tocou nos camelos e a casa de pé. Daqui a pouco tocou nas ovelhas, a casa de pé. Daqui a pouco ele continua e toca nos bois e a casa de pé. No final ele toca nos filhos. Aí eu fico imaginando o diabo dizendo assim, não tem jeito. Agora a casa caiu? Porque Jó é bom? Por quê? Fala para alguém perto de você assim, está fundamentado. Antes de você dizer que ele é reto, íntegro, temente a Deus, você tem que ler o que Deus disse sobre ele. Homem. Não tem homem que fica de pé debaixo de batalha espiritual. Não tem homem que continua casado sem adulterar. Não, homens adulteram. Homens se viciam. Homens se prostituem. Homens matam. Homens fazem coisas que o diabo duvida. Acredite, a gente tem um potencial para o pecado que o capeta não vai atingir nunca. Homens não são confiáveis. Homens são perecíveis. Homens são caídos. Não, o apóstolo Paulo, o cara que escreve quase 80% da Bíblia, que diz que o bem que ele quer fazer, esse ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. E aí ele fala, Deus, arranca de mim. Deus fala, não, fica assim mesmo, porque enquanto você saber que é ruim, a minha graça basta em você, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí para o mesmo Paulo, ele vai dizer, eu escolhi as coisas fracas para confundir as fortes, e é como um vaso que eu escondo de barro, que eu escondo um tesouro dentro, que quando alguém olha e fala, qual é a riqueza, qual é a força desse vaso de barro perecível? Não é ele. É o que é colocado dentro dele ou sustentando ele para que ele se mantenha. Eu não quero que alguém aqui saia do culto dizendo assim, Jó é o cara. Porque essa não é a ideia. Esse cara reto, íntegro, temente a Deus e desviado do mal, e são 4 características que eu quero destacar. Antes de qualquer coisa, a Bíblia não iludiu ninguém aqui. A Bíblia diz que ele é. Fala para alguém que está perto de você. Deus não está apostando na tua retidão, na sua integridade, na sua habilidade de desviar do mal. Deus sabe que você é homem. Sabe qual é a parte grave? É quando você não sabe que é. Porque um pacto com a retidão, um pacto com a integridade, um pacto com o desviar do mal, é um pacto com alguém que tem não a loucura de olhar e falar, eu sei que eu sou humano, não, estou falando de consciência de humanidade. Porque se eu tenho consciência de humanidade, eu sei que o quê? Que eu sou perecível, e que os ventos são mais fortes que eu,
E as chuvas são mais fortes do que eu. E a vida é mais forte do que eu. E se eu não tenho base e sustento, eu vou ruir e vou cair. Por isso que a soberba precede a ruína. Todas as vezes que você vê alguém caindo na Bíblia, a marca do cara que cai é soberba. Ele diz, não, dessa água eu não beberei mais, ali eu não caio mais. Isso aí, para a glória de Deus, você nunca viu algum religioso mandar essa? Para a glória de Deus, Jesus já me libertou, eu estou livre disso. E às vezes parece um testemunho de alguém sincero dizendo me libertou, mas às vezes é só um discurso hipócrita e soberbo de quem vai cair daqui a pouco. De vez em quando tem gente dizendo, nossa, como é que pode? Ele era crente e caiu. Nossa, como é que pode? O cara era pastor e caiu. Todo soberbo cai, independente do lugar que ele está. E se tem uma marca do soberbo, é ele esquecer que ele é barro. Fala que para alguém perto de você, você não é confiável. Ninguém dá glória para isso. Eu sei que você gosta do hino que diz que você é o cara. Que Deus conta contigo e sem você Deus não vai fazer nada. Não, mas não é verdade. Deus está olhando e está dizendo assim, esse cara está em pé. Por que esse cara está em pé? E Deus começa a dizer para ele ainda está inteiro. Porque essa palavra que aparece no final, ainda retém a sua sinceridade, é Deus dizendo assim, perdeu tudo e ele ainda está inteiro. E Jó diz, não tem como ele estar inteiro, porque ele não tem mais boi, ele não tem mais camelo, ele não tem mais filho, a mulher já está desnorteada, ele não está inteiro. E o diabo não tinha aprendido uma lição que quem tem Deus tem tudo, e quem não tem Deus, tem nada. Você entende isso ou não? Você pode dizer para mim, eu tenho um monte de coisa, e Deus tem não, então tu não tem nada. Não, você pode falar o que você quiser, tem Deus? Não, então você não tem nada. E a vida pode dizer, você não tem nada. E aí você olha e diz, mas eu tenho Deus. E Deus vai dizer, então você tem tudo. Fala alto, reto. Existem algumas coisas que eu penso, e eu acho que valeria a gente pensar. O capítulo do Jó, o livro do Jó, ele traz para a gente algumas coisas que a gente ignora, ou só usa para murmurar. Por que sofre o justo? Já se perguntou isso? E a maioria das vezes que a gente pergunta por que o justo sofre, tem a ver com a gente achar que está sofrendo uma injustiça porque a gente não aceita que na nossa casa a morte entra, que no nosso corpo se estabeleça alguma enfermidade, ou alguma coisa que a gente acredita que a gente fala, não, eu não aceito que meu carro quebre porque eu sou dizimista, eu não aceito que me roubam todo mundo meu boi, mas você não pode ser assaltado, eu não aceito ser desempregado e tem um monte de gente perdendo emprego todo dia, e a gente vai montando esses discursozinhos, acreditando de verdade que por mérito a gente não pode passar por nada disso. E aí você acabou de olhar, Deus dizendo que ele foi consumido sem causa. E a Bíblia não é um livro de mentira, a Bíblia é um livro de justiça e diz, não tem causa. É óbvio que quando você vai olhar a razão pela qual Deus permitiu que isso acontecesse com Jó, na medida que você vai lendo o livro, você vai descobrindo que havia coisas em Jó que Deus queria melhorar. Tinha coisas em Jó que Deus queria fazer dele mais forte. E Deus permite na ideia simples que a gente ignora nessa hora. Qual? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E essa vontade boa, perfeita e agradável, ela se manifesta em quem? No salvo. E essa conversa inicial eu quero conversar para quem é salvo, amém ou não? Amém. E falando para quem é salvo, você precisa entender que você é tão de Deus, mas tão de Deus que na tua vida até o mal é Ele. E tem gente que aceita o bem, mas não aceita o mal. É isso que o Jó acredita. Ele vai virar para a esposa dele daqui a pouquinho e vai dizer, minha filha, você não aceitou o bem? E você não aceitou o bem com prazer? Por que agora o mal você não quer aceitar? O que o Jó está dizendo para ela é muito simples. Ele está dizendo para ela o seguinte, o meu Deus é Deus comigo no bem e no mal. Você consegue dizer isso para alguém perto de você? Quando Deus fica mal, você larga ele? Alguém aqui é pai? Levanta a mão. Pai amoroso? Levanta a mão. É pai amoroso? Levanta a mão. Sou um pai amoroso. Ok? Beija seu filho. Abraça seu filho. Fala que ama seu filho. Sustenta seu filho. Levanta a mão para me ver.
Pai que sustenta filho, que legal. Pai que bate no filho. Algumas mãos abaixaram, outras se mantêm em pé. Pai que bota filho de castigo. Pai que pune filho. Oh, que bom, abaixa. Para você que não consegue ser o pai mau, eu não preciso conhecer teu filho. Eu já sei que ele está todo estragado na vida. Porque a gente está numa geração que acredita de verdade que para ser um bom pai, tem que ser um bom pai na ideia de bem. E tem umas coisas que só dá para ser bom sendo mal. Ó a heresia do dia agora vindo, ó. Deus olhou para o Jó e disse, cara, você precisa experimentar uma coisa que não é de mim, mas quando você receber, vai fazer muita diferença para você. Não tem causa, mas tem propósito. E eu gosto da ideia de não ter causa, sabe por quê? Porque os propósitos deveriam ser muito maiores para quem é da causa, eu estou falando para salvo aqui. Em vez de você ficar procurando saber por que você passa por isso, por que não achar o propósito disso? Em vez de você ficar reclamando porque o mal chegou na tua casa, por que você não pergunta qual é o propósito disso? Porque Deus não perde viagem, Deus não dá viagem perdida. Eu sou tão de Deus que até o mal em mim é um propósito de Deus que eu não sei agora, mas na frente eu vou saber. Eu não sei o nível de dor, eu não sei o nível de perda de alguém, eu não sei qual é o nível de defraudação e desgraça que alguém aqui passou. Mas se isso te trouxe aqui essa noite para ouvir essa palavra, e em algum momento vai te trazer para o altar, então eu consigo ver um Deus que aperta, mas não perde, um Deus que sabe como lidar com alguém e manifestar propósito e te trazer para Ele. Não, glória ao Deus que tem propósito mesmo quando a gente não entende a causa. Então a gente que é humano fica tentando entender o princípio daquele que é divino. Fala para alguém que está perto de você, fica na tua, irmão. Deixa quem sabe de tudo fazer tudo. Mateus 6,34, Jesus fala disso. Ele olha para os homens do tempo dele que são profundamente ansiosos. E ele olha para aqueles caras e diz o que para eles? Gente, para com essa ansiedade, para com essa loucura de inquietação pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu. Então vamos para Salmos, amém? O que Jesus diz que basta cada dia o seu mal é uma verdade que você tem que guardar aqui agora. Nesse capítulo 6, Jesus mandou os discípulos orarem pelo pão nosso de cada dia, amém? Então ele diz, quando você for orar, pede a Deus o pão nosso de cada dia. Mas ele não mandou ninguém orar pelo mal de cada dia. Fala para alguém também, você não precisa orar pelo mal, ele é certo. Com dízimo ou sem dízimo, com culto de domingo ou sem culto de domingo, jejuando ou não jejuando, se você está debaixo do sol, o mal é certo. Pode falar, está amarrado, está repreendido, não aceito, não quero. Pastor, como que acaba qualquer luta? Morra. Se alguém quiser morrer, eu faço uma oração no final do culto e te libero ao eterno para que ele continue uma obra em você. Mas se você não quiser morrer e você está no meu time de que quer viver, prosperar, crescer e deixar o diabo aqui entalado com você sendo servo de Deus, então aguenta. Agora tem uma verdade também, se o mal é certo, tem uma palavrinha ali que é basta. Então o mal é certo, mas ele tem limite. Porque o mal em mim é Deus me corrigindo para alguma coisa melhor, para a glória dele, e o diabo nunca vai se aproveitar disso. Então, antes de você perguntar, eu não aceito ser roubado, você tinha que perguntar, por que eu fui roubado? Roubaram meu carro um dia quando eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa de madrugada, vindo de uma vigília de oração. Quem vai para uma vigília de oração e termina assaltado na porta de casa? Eu. Eu tinha, na época, era um Siena Tetraflu, hoje está até com meu cunhado ele, mas na época era o carro topíssimo, já está quase 20 anos na minha família. E eu comprei aquele carro, Deus sabe como, não tinha casa, mas o carro era espetacular. Muito pobre, né? Não tem casa, mas quer ter carro, era eu. Voltei de uma oração e parei o carro na porta, fui abrir o portão, quando eu voltei, já tinha um cara sentado na minha porta, no meu carro, e o outro com uma pistola em cima de uma moto, apontando para mim, dizendo, perdeu. Eu, tá maluco? Não aceito perder não, irmão. E eu comecei a trocar ideia com o ladrão. Ele tá doido, rapaz, não vai roubar meu carro?
Aí ele olhou para mim, reparou em mim e disse, tu é pastor, né? Eu falei, ainda bem que tu sabe dar um azar roubar pastor. Roubar pastor, isso é uma desgraça, rapaz. Aí, eu pregava toda terça e quinta em delegacia. Aquele bandido já me viu lá. Você aceitou Jesus, não foi a Vera, não. Mas o cara me reconheceu. Aí ele começou a contar a história de onde vinha o roubo. Ele tinha roubado aquela moto de um vizinho mais na frente e estava fugindo, e para fugir rápido ele precisava de um carro para os dois não ser pego. Moral da história, eu emprestei meu carro. Eu estou falando sério. Eu não só emprestei meu carro, eu peguei meu celular e dei para ele. Falei, leva meu celular. E aonde você largar, tu me avisa. Que eu vou buscar. Quando eu entrei dentro de casa, o cara saiu voado. Minha mãe virou para mim e disse, Suel, o que houve? Falei, emprestei meu carro. Ela disse, emprestou teu carro para quem? Eu falei, para um ladrão. Ela, meu filho, delegacia. Eu falei, não, dentro de mim o Espírito Santo falou no meu coração. Ou tu agradece, ou você perde. Acredite se quiser. Eu entrei dentro de casa, segurei na mão da minha mãe. Minha mãe é daquelas crentes, né? De orar para Deus matar. Eu peguei na mão da minha mãe e a gente começou a orar. E aí eu fiz a oração que eu tenho certeza, de todas que eu já fiz com a minha mãe, essa foi a que mais escandalizou ela. Eu comecei a orar dizendo o quê? Senhor, guarda o ladrão. Graças te dou por esse assaltante. Leva ele em paz e segurança para a casa dele e livra ele do homem sanguinário. Da bala perdida e da peste furiosa. Você está rindo? Eu orei. E minha mãe disse, para onde você vai? Eu falei, eu vou dormir. Deitei e fiquei dormindo. 3h pouca da manhã, alguém liga para mim e fala, teu carro está aqui em Caxias. Eu falei, estou indo. Os vizinhos que me roubaram, não foi o ladrão não, levaram a roda do carro que era boa. Mas eu me lembro que na rua que eu morava já estava espalhado. Aí roubaram o carro do pastor. Aí os caras tiveram que contar a história e depois voltaram. Recuperou o carro, pastor. Mas quando eu voltei com o carro, eu só lembrava de que uma oração em gratidão resolvia tudo. Agora escuta o que eu vou te falar. Roubaram tudo do carro. Roubaram nada do carro, perdão. Exceto uma coisa, além das rodas. E é engraçado, roubaram as rodas e deixaram mais 4 para mim. Ele só queria... É um ladrão estranho. Então eu botei outra roda, trocaram de roda comigo. Eu voltei com a roda de ferro, tá bom. Quando eu cheguei em casa, a única coisa que tinham roubado de mim, eu vou te falar o que era. Uma caixa de som que estava na mala do carro de uma consagração que eu dirigia todo sábado de manhã lá em São Vicente. Você quer saber de onde vinha por que eu comprei essa caixinha de som? Porque um amigo meu, presbítero, disse, Deus falou comigo para a gente começar uma igreja. Deus falou comigo para a gente começar uma igreja. E eu disse, pô, mas eu não quero abrir uma igreja. Ele disse, cara, mas é de Deus. Na época, para mim abrir aquela igreja, eu teria um problema. Qual o problema que eu teria? Eu teria, olha para mim abrir aquela igreja naquele momento, eu teria um problemão. Qual é o problema que eu teria? Eu teria que ver um monte de gente da igreja que eu fui criado vindo congregar comigo. Ia ser um problema para a igreja que eu fui criado. Provavelmente a igreja que eu fui criado acabaria naqueles dias. E Deus não queria, que não era tempo de eu ser pastor naquela época. Eu estou falando de 10 anos atrás, a 20 tem 8. 2 anos faz muita diferença dentro de um propósito. Eu sei por que eu fui roubado aquele dia. Para Deus me mandar uma mensagem. Para com aquele culto agora. Eu tinha pago uma prestação do som, eu virei para o amigo e disse, amigo, Deus não quer que eu faça culto aí mais não. Ele disse, você está maluco, está vindo gente de tudo que é lado, está enchendo, a igreja vai abrir. Eu falei, não quero. Um grande amigo meu, Gutenberg, eu falei, Berg. Aí ele falou, então eu vou abrir sozinho. Eu falei, então tu abre. Abriu, fechou a igreja, eu acho que agora deve estar abrindo de novo outra. E nunca andou. Aí naquele ano eu fui para o Fogo para o Brasil, ouvi o pastor Dag Mills. Aí quando eu ouvi o Dag Mills pregar, o Dag Mills pregava, o Espírito Santo gritava comigo uma coisa que para mim não era. Mas quando ele falou aquilo, eu falei, que loucura. Dag Mills pregando, o Espírito Santo falou comigo assim, eu não preciso dividir um povo para te dar um povo. Eu nunca pensei que se eu abrisse aquela igreja, eu ia dividir um povo. Mas quando o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, você não pode abrir essa igreja porque agora não é tempo. Porque você vai dividir uma igreja e vai enfraquecê-la. E você não precisa dividir uma igreja, eu não preciso dividir um povo para te dar um povo. Mas para me dar essa mensagem, Deus deixou assaltar e levar meu carro.
Você entende que tem gente que quer começar a falar, meu dízimo, minha oferta, não aceito, não quero. Tem um montão de coisa, meu irmão, que a gente está perdendo, é só Deus mandando uma mensagem. Volta para mim, acorda para a vida. Não é assim que eu quero você. E tem gente que tem uma habilidade para perder. Tem gente, meu irmão, que está tomando um supapo, está apanhando, cachorro lambendo na cara e mesmo assim o cara não acorda para a vida. Você quer saber por que esse Jó consegue passar por isso tudo? Por causa dessas coisas que está aqui no texto. Fala alto, ele é reto. Irmão, a ideia de reto no mundo fluido é maravilhosa, porque reto denuncia o oposto de reto. Qual é o oposto de reto? Fala para alguém perto de você, ele não é torto. Sabe o que mais me incomoda hoje? E já vou parar de pregar? As pessoas não terminam o que começam. Concorda comigo ou não? O Jó era crente com boi e continuou crente. Jó fazia culto com camelo e continuou fazendo culto. Jó era crente com 10 filhos e continuou crente sem. Você quer saber por quê? O cara é reto. A Bíblia condena pessoas que têm firmeza, mas não têm constância. Por isso que você vai ler na Bíblia o tempo todo, sede firme. E sede o quê? Sede firme, sede constante, sempre abundante. A abundância é colheita de alguém que tem firmeza, mas tem constância. Sacode alguém perto de você e fala, seja constante, amigo. Eu gosto quando Jesus está indo para a casa do Jairo. E Jairo disse, o senhor precisa ir lá em casa porque minha filha está doente. Jesus falou, ok, eu estou indo contigo curar tua filha. No meio do caminho, uma notícia chega da casa do Jairo. Qual é a notícia? Não precisa mais ir lá porque a tua filha morreu. Não incomoda mais Jesus. O mestre não precisa levar mais o médico porque agora não é mais problema de doença. Agora é problema de morte. Você lembra o que Jesus diz para o Jairo? Jesus olha na cara do Jairo, ignorando a notícia de desgraça que veio da casa dele, e diz para ele assim, Jairo, crê somente. O que é crer somente? Crer somente é uma coisa simples. Jesus está dizendo, eu não quero mais nada novo de você, eu só quero que você permaneça na fé de quando eu te encontrei. Eu não quero mais nada novo em você, eu só quero que você continue acreditando em mim, do mesmo jeito que você acreditava quando você saiu da tua casa e foi me buscar no porto. Irmão, com todo respeito, mas tem gente que não consegue ficar crente até a segunda-feira. E Jesus está olhando para alguém e está dizendo, seja reto, amigo. Começou a ter fé agora, domingo que vem volte aqui, da mesma fé. 10 anos de vida, 10 anos de igreja, 10 igrejas. O cara troca mais de igreja do que de roupa. E é sempre a culpa dos outros. E Deus está dizendo, larga de ser torto, fica reto. Segura na mão desse irmão que está perto de você. Pastor, eu não gosto de pegar na mão. O problema é seu. Segura na mão dele e fala assim, direita, rapaz. Não, sacode, assim, direita. Mais uma vez, sim, direita. Fica olhando para ver se ele está direitando ou vai querer continuar torto. Dez anos que você está nessa igreja. Mesma vida safada e bandida porque você diz que é novo convertido. Ah, fala para irmão, sim, direito, irmão. Um ano, não consegue ser 12 meses do ano a mesma fé. Está bem no janeiro, fevereiro, safado. Março, crente. Abril, bandidinho. Maio, santinho. Em junho, bandida. Fala para essa pessoa, sim, direita, rapaz. Acabou, glória, não tem mais glória. Irmão, tem coisa que você vai pagar por ser reto. Você quer saber por que os irmãos de José não conseguiam lidar com José? Porque José era uma régua dentro da casa dele. E é muito simples você fazer essa conta. Por quê? Eu já quebrei a cara algumas vezes sendo leigo nessa hora. Obra, eu dou palpite para tudo. Eu acho que eu sei de tudo.
Teve uma vez que eu estava em casa, e a casa que meu pai deixou pra gente é toda torta, não tem esquadro. É aquela época que o cara botava a coluna, ele só não queria que a casa caía. Agora, a medida... Então, 4 por 4, mas quando tu vai medir é 3,81 por 4,15 e vai indo. Aí chegou a hora de botar porcelanato lá em casa. O porcelanato que eu comprei foi um pouquinho carinho. Na época era caro, não era caro, eu que era duro. Ainda sou duro. Tem coisa que não muda. Aí eu me lembro que eu pedi o André para colocar o piso para mim, o André veio e falou, pastor, eu vou distorcer aqui, vai dar tudo certo. Quando eu vi ele cortando a medida, eu falei, isso vai dar merda, hein? André, isso aí está muito ruim. O André já estava com muita raiva de mim e disse, pastor, faz um favor para mim. Eu disse o quê? Some. Some, depois o senhor volta, tal. Não tem nada para fazer não, pastor. Vai lá na igreja orar alguém, expulsar um demônio. Depois o senhor volta aqui. Quando eu voltei, não é que parecia certinho. Porque do jeito que ele cortou, embora fosse cada um num tamanho, tu olha, tu não vê. Eu juro, se você não sabe, se você não tem instrumento na mão, você olha e fala, certinho, né? É parede torta. Você quer saber por que tem gente que vem para a igreja, ama vir e não fica 2 cultos mais? Não é porque foi mal recebido, não. É que ele gosta de andar torto. Mas, amiguinho, vamos fazer conta aqui agora aqui. Vai numa parede torta e pega uma régua e bota nela. A régua vai dizer tudo que a parede não é. Tem gente que gosta... Tem gente que é tão do diabo que a gente não precisa apresentar ele para o diabo apresenta ele para outra pessoa do diabo. Tem amizades aqui na Vinde que eu falo assim, cara, quem apresentou? Eu falo, só pode ser o capeta. Porque no dia o cara sentou na frente, o outro sentou lá atrás. Não é que vira amigo, alguns viram até amante. Tem esse diabo aqui, igreja é lugar de pecador. Se me catucar, eu falo até nome. Aqui, escuta. E não faz sentido você olhar para como que aconteceu. Porque pau torto anda com pau torto e régua com régua. E o problema de ser régua em um mundo torto é que o torto sempre tem um versículo de estimação. Não julgueis. Não julgueis para que... Vai ler de novo, Ney. Jesus não falou para não julgar. Jesus mandou julgar com a reta justiça. Ele falou, lava a tua cara primeiro e com moral, fala para o outro, tá com bafo, hein? Com moral, fala, vai lavar essa cara. A igreja não está aqui para não dizer para o cara não saia do pecado. Pelo contrário, vós sois sal e luz. É igreja, o cara está em trevas perdidas e a gente está sinalizando. É por aqui, ó. Salvação é por aqui. Siga-me. Aqui, ó. Vai por aqui. Um crente que não tem capacidade moral para dizer, olha para mim, está desviado, irmão. Porque Jesus não está aqui. Jesus botou gente aqui para falar em nome dele. Imagina a minha vida não poder dizer, não me segue. Se tu está seguindo a igreja e ninguém pode te seguir, tenho pena da tua família. Tenho pena de quem mora na tua casa. Sabe por quê? Porque o mínimo que você pode ser é andar reto, não porque você é reto, mas porque o prumo do Espírito te pegou e disse, é assim, minha filha. Por que os irmãos de José não conseguem falar com ele? Porque toda vez que o José chega do lado dos 11, dos 10, a presença do José denuncia a vida torta que eles levam. Eu demorei para entender isso. Eu sempre fui um gordinho maneiro. Eu sou maneiro. Eu demorei muito para entender isso, porque tinha alguns ambientes que a minha presença já virava um problema. E eu olhava na cara, eu via, o cara não gosta de mim. E eu falava, pô, fulano gosta de todo mundo, mas não gosta de mim. Não tinha a ver com quem eu era. Tinha a ver com o que eu denunciava. O cara veio na igreja. Houve 2 se aprumam. Essa semana mesmo, um discipulador da igreja aqui chorou comigo, dizendo que a pessoa disse assim, não, eu quero continuar tomando cachaça, eu quero continuar me prostituindo, eu quero continuar no pecado. E ir lá é muito ruim, porque joga isso tudo na minha cara. Tipo assim, como assim? E eu me senti culpado, eu acho que a culpa é minha. O cara não quer ser reto, ele quer continuar torto. Eu nunca vi algo levantado torto se manter em pé. Não precisa ser especialista, tu vê uma parede torta, você já fala lá, mais cedo ou tarde, vai cair. Você vê um troço aprumadinho, tu fala, bonito, né? Fala para o irmão que está perto de você, se olhar para você, a gente vê reto ou torto? Jó é íntegro. E íntegro,
A gente precisa fazer essa conta do íntegro. Quando a Bíblia diz que ele é íntegro, você precisa lembrar que a Bíblia diz que ele é íntegro, Deus diz que ele é íntegro. E se você continuar lendo o capítulo 2, você vai perceber uma coisa muito doida. Deus vai olhar para o diabo e vai dizer assim, diabo, você viu lá que você fez o que fez com Jó, e Jó ainda mantém a sua integridade, ainda mantém a sua sinceridade, Jó ainda é íntegro, porque a palavra que está aqui é íntegro. A gente lê sinceridade, mas é íntegro. Íntegro vem de inteiro, entende? Então Deus está dizendo assim, você bateu em Jó, e Jó ainda está inteiro. No Antigo Testamento, demônios ficavam meio escondidos, ok? Quando termina essa conversa aqui, a mulher de Jó vai chamar Jó para conversar. E aí essa menina vai chamar Jó para conversar, e o que ela vai questionar em Jó? Ainda retém a sua integridade? Como que no céu essa conversa aconteceu? E agora a mulher do Jó está questionando Jó o quê? Você ainda está inteiro? É a mulher do Jó? Não, fala alto para mim. É a mulher do Jó? É quem, gente? É por isso que o Jó, que conhece a mulher que tem, diz, tu está falando como uma doida. Ele sabe que a mulher dele nunca falaria isso. Mas quem está sabendo do mundo espiritual sabe que o diabo acabou de ter uma conversa com Deus e Deus disse o quê? Jó ainda retém uma vida inteira. Você precisa entender que quando você diz não para o pecado, o céu testemunha dizendo, não é que ela ainda está inteira. Você precisa entender que o céu não dá testemunho do teu glória a Deus no culto, ele dá testemunho do teu caráter. O céu não dá testemunho do quanto você pulou e marchou aqui essa noite, ou quantos demônios você mandou embora. O céu dá testemunho. Caramba, está inteira. A mulher do Jó aparece e diz, você ainda retém a sua integridade. Jó tem discernimento espiritual e fala, você não é minha mulher não. E o cara continua inteiro. Pega na mão de alguém, mas pega com temor, com muito temor, e fala para essa pessoa com carinho, fala assim, haja o que houver. Esfarela não. Haja o que houver. Fica inteiro. Está segurando firme a mão dessa pessoa aí? Está segurando firme? Todo mundo bota gato na tua rua, você não é crente? Quando o diabo bater em você dizendo, gato, tu fala inteiro. Todo mundo rouba no teu emprego. Quando te chama, vem roubar também, e mostrar o dinheiro para você, e bater, fica inteiro. Todo mundo está indo para a cachaçada, para a bebida, para o vício, e é cultural. A gente está vivendo a cultura do bebê. A gente está vivendo a cultura do Zé Delivery. A gente está vivendo a cultura do Sport Bet. A gente está vivendo a cultura de que ser viciado, ladrão, é legal. E o diabo de vez em quando vai lá e bate e fala, vou desfarelar mais um. Mas quando ele tentar desviar a tua integridade, lembra de uma coisa, eu sou homem. Mas para a glória dele eu vou ficar inteiro. Eu sou homem, mas para a glória dele eu vou ficar reto. Porque eu tenho um Deus para glorificar no domingo à noite. Eu tenho um Deus para glorificar na terça no grupo de vida. Então quer saber da coisa? Quando eu voltar para casa, minha mulher vai me ver inteiro. Meus filhos vão me encontrar inteiro. Meu pastor vai me encontrar inteiro. Meu patrão vai me ver inteiro. O diabo vai me ver inteiro para a glória de Deus e nada mais. Sacode alguém aí e fala, fica inteiro, pelo amor de Deus. Eu estou cansado de encontrar gente que eu jurava que estava inteiro e quando eu procurei faltava um pedaço. Irmão, vamos fazer conta aqui? Você acha de verdade que o diabo tem problema de te quebrar inteiro? Ele não quer te quebrar inteiro. Ele só quer arrancar um pedaço. Fala para alguém também, o diabo só quer arrancar um pedacinho de você. Não tem meio fiel, gente. Entende ou não?
Ah, meu marido é meio fiel. Como? Eu sou meio viciado. Eu sou meio bandidinha. Não tem meia bandidinha. Faz conta comigo aqui rapidinho. Olha a ideia do diabo conversando com Jesus em Mateus 4. Se prostrado me adorardes, tudo te darei. O que o diabo está dizendo para Jesus? Não precisa fazer um culto, não precisa chamar todo mundo, não precisa me apoiar publicamente. Só faz isso aqui. Dobra o joelhinho e faz assim, ó. Ave Satanás. Viva Satã. Se tu fizer isso, tudo te darei. O diabo não queria muito, ele só queria um pedaço. Jesus entendia que um pedaço de santidade é uma vida inteira de moralidade. Jesus entendia que um pedaço de mundo é uma vida fora do céu inteira. Fala para alguém que está perto de você, não deixe o diabo tirar um pedaço de você. Todo dia o capeta vem, me chama. Todo dia Jezabel vem, me chama. Todo dia aquele amigo perturbado vem, me chama. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Na luta da minha vida agora. A vida de Deus. Fala para esse irmão, melhor que cantar é viver. Deixa as pessoas verem que a sua escolha é Jesus. Deve ser muito ruim viver com alguém que escolhe Jesus no domingo e na segunda-feira já voltou para o time do capeta. Hoje eu falei que ia dar desconto na cantina lá, alguém já largou o Vasco na hora. Mas o Vasco é uma coisa que é de Deus largar. Mas tem gente que larga Jesus assim, ó. E ele diz, é só um pedacinho. Mas um pedacinho de imoralidade é um corpo inteiro no inferno. Jó é temente a Deus, é isso que a Bíblia diz? Duas coisas sobre ser temente a Deus. Primeiro, Provérbios 9 vai dizer que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Não tem sabedoria bíblica sem achar alguém temente a Deus. Se você achar alguém temente a Deus, a Bíblia classifica que esse cara que é temente a Deus, ele acessou o princípio da sabedoria. Qualquer sabedoria que não está estruturada em alguém que teme a Deus, biblicamente falando, esse cara nunca acessou o que a Bíblia chama de sabedoria. Por isso que quando você vê esse cara que segue o filósofo ateu, segue o historiador ateu, eu fico pensando comigo, que sabedoria que você quer beber? Porque não faz sentido eu acreditar em alguém que não acredita em Deus e parar para ouvir alguém que não consegue acreditar em Deus. Por quê? Porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria e está explicado por que a gente não tem tantos pensadores decentes ultimamente. Porque, historicamente, todo mundo que a gente acha que vale alguma coisa ouvir e ler, todos eles. Tem até o russo lá, o Dostoiévski, vai ler. Crentes, gostava de Deus, temente a Deus, em algum momento ele escreve alguma coisa sobre Deus. O Salomão, sempre tem alguém profundo na história, lá o Einstein, que o cara vai se render à divindade. Mas a gente está num tempo novo, que os caras, nossos pensadores, são tão pensadores que dizem, eu rejeito temer a Deus. Que Deus? Não tem Deus para temer. Mas, biblicamente falando, Jesus vai olhar e vai dizer assim, você não tem que temer quem pode matar teu corpo. Lembra disso ou não? Lembram disso? Jesus vai conversar sobre isso em Mateus 10, 28 e vai dizer, se é para temer, você precisa temer alguém que tem poder de lançar você no inferno. Sabe o que mais me incomoda? É gente que diz, eu temo a Deus, e o cara teme a Deus. Que temor é esse que você tem em Deus, que você não acredita que Deus pode, por justiça, te condenar? Na pandemia, a gente viu aquele menino famoso, humorista, que ficou internado por meses, até que ele morre.
E ele era tão engraçado, mas tão engraçado, mas tão engraçado, que quando ele morreu, o que os crentes fizeram? Todo mundo botou ele no céu. Ele teve uma vida rejeitando ter temor a Deus. E quando ele morre, o que a gente faz para parecer legal? Todo mundo começa a dizer, não, fulano agora descansa com Jesus. Agora está nos braços de Deus. E eu vejo toda hora alguém indo para enterro. Irmão, é incrível como tem pastor que é papa defunto. O cara gosta de fazer enterro. Eu não gosto de fazer enterro, por isso que eu nunca enterrei ninguém da Vinde. Se você está aqui na Vinde, deixa eu te dar um aviso. Tem uma promessa que todo mundo que está aqui por 20 anos está guardado. Está terminando esse tempo, já tem 8, tem mais 12 de vida, pelo menos, todo mundo aqui. Mas até hoje eu só enterrei quem saiu da Vinde. Saiu da Vinde e morreu. Mas quem fica na Vinde vive. Estou brincando. Mas morreu mesmo, morreu. Saiu daqui 10 dias depois. Eu falei, caramba, ó, falei para ficar aqui. A Priscila está apavorada com medo de eu falar o nome da pessoa. Morreu, rapaz. É claro que eu não vou falar que é a... Aqui. Mas escuta. O que mais me apavora não são pastores brigando para fazer o enterro. Eu fui numa sequência de uns 4 enterros, até porque eu acredito de verdade que na hora do enterro não tem palavra nenhuma para consolar ninguém. É só estar presente como amigo mesmo, a pessoa vê que você está lá e vida que segue. Fora que eu sou péssimo para consolar as pessoas. Morreu o vô da Dani aí, ó, a avó da Dani. A Dani estava lá chorando, eu vi a Dani lá, cheguei já atrasado pra caramba. A Dani acabada de chorar, estava ela e uma tia delas que mais choravam. Eu olhei de longe, falei, tadinha, está sofrendo. Aí daqui a pouco ela veio, eu abracei ela, aquele abraço de pastor, ela botou a cabeça aqui, aí consolada, chorando. Aí quando eu vi que ela já estava muito ruim mesmo, eu falei no ouvido dela, falei, Dani, me desculpe por ter chegado atrasado, mas fica tranquilo, no teu eu vou chegar cedo. Foi mais forte do que eu. O pior não é isso, o pior de tudo é que quando eu acabei de falar isso, ela parou de chorar na hora e riu. E agora ela que estava chorando mais do que todo mundo começou a rir de gargalhar. E a família ficou com raiva de mim e dela. Não sei porquê, não sei porquê. Mas já voltou para casa sem luto, né? Curada, né, Felipe? Sarou na hora. Já voltou feliz. Falou, o senhor é demais. Eu falei, estou falando sério, eu vou te enterrar. Eu não vou morrer, não. Eu vou enterrar geral aqui. Aí ela, então voltando. Então, eu sou péssimo nesse negócio. Mas o que mais me apavora, eu vou falar o que está mais me apavorado. É a quantidade de pastor que vai fazer enterro e quer fazer média com o povo. E o cara bota o defunto no céu sem saber. Eu estava no enterro de um menino que... Esse menino frequentou a Vinde por um tempo. E não é esse não, mas esse menino é parente do Dosso. E ele armado, foi beber não sei aonde. Os caras botaram pilha num policial para tomar a arma dele. Ele disse que não ia tomar a arma dele. Trocou o tiro com o policial e matou um menino de quase... Nem tinha nem 30 anos, o policial. Os amigos pegaram, seguiram ele, perseguiram o Marcelo até mais ou menos ele capotou na linha. Trocando tiro com os caras, morreu trocando tiro, matou gente. E aí no final da história, depois de trocar tiro, Marcelo morreu. Pensa num cara que eu amava profundamente, que dor de sentir. Eu estava voltando de viagem, eu vim direto, a família me pediu para ir lá. Aí quando eu cheguei, eu não consegui chegar a tempo, tinha uma pastora lá fazendo enterro. Em vez de ela avisar para os parentes o temor de Deus, ela disse, eu sinto aqui, ó, eu sinto. Estou toda arrepiada, eu sinto. E é engraçado porque no mesmo dia estava sendo enterrado um menino que o Marcelo trocou tiro e matou. E o Marcelo. E naquele dia ela disse que sentia que ele foi para o céu. E quem sou eu para tirar o Marcelo do céu depois que ela disse que senão os irmãos não mandavam para o céu? Ela mandou para o céu, fiquei quieto e vida que segue. Mas ele teve uma vida para escolher Deus, não teve temor para isso, escolheu morrer sem Deus. E aí agora aparece alguém podendo dizer para essa família, ele se perdeu, mas vocês estão vivos, tenha temor a Deus e acerta a vida agora. Você vai achar alguém para fazer média com você e dizer, não precisa temer Deus não, faz da tua vida o que você quiser. Irmão, com todo respeito, você quer saber por que quando o diabo me chama eu não vou? Porque quando o pecado me chama eu não vou? Você acha que eu não quero pecar? Doido para pecar.
pecado fala, vem, eu falo, calma. Suel, não chama não. Vem, Suel, não. Pastor, por que tu não vai? Temor, rapaz. Eu nunca vi alguém escolher pecado se dar bem. Eu sou trouxa de ir. Eu nunca vi um amigo que escolheu largar Deus, ficar bem. Agora, aqui. Tem gente 10 anos desviado, 5 anos desviado, 8 anos desviado. Aqui. Pode perguntar para qualquer um que meteu o pé sem temor, porque o cara que larga Deus não tem temor. Perdeu o temor. Pergunta para esse carinha. E aí, meu brother? 5 anos desviado, 7 anos desviado, 8 anos desviado. Diz para mim, melhorou? Está com a vida melhor? Está mais feliz? Está mais alegre? Sabe o que ele vai dizer para a gente? Chuta. Claro que não. Não dá para beber de Deus e depois de beber de outras fontes e achar que a vida vai melhorar. Mas sabe o que mais me assusta? Sabe o que mais me assusta? Jesus voltar. Sobe ou fica? Fico. Jesus voltar agora. Céu ou inferno? Inferno. Você não teme isso, não? Você não teme, não tem temor em você que Jesus está voltando. Não tem temor em você que qualquer hora você pode pegar uma bala perdida, te pegar e acabou. Uma dengue, qualquer coisa, cair de bicicleta, não tem temor em você. Você quer saber por que Jó perde tudo e continua inteiro? Esse cara olhou e disse, eu posso perder tudo, só não posso perder. O medo dele não é perder filho, não, o medo dele é perder Deus. O medo dele não é a mulher dele meter o pé de casa, não, o medo dele é Deus sair da casa dele. O medo dele não é ficar doente, o medo dele é morrer sem Deus. É por isso que o Davi diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás. Agora pergunta para meus irmãos, se a sombra da morte te encontrar hoje, você vai parar onde? Jó é desviado do mal. Desviado do mal é uma questão muito simples. O mal está indo para a esquerda, eu escolho a direita. Você entende que desviar do mal significa desviar de amigos? Eu não quero andar com gente que me leva para o mal. Isso não significa que esse amigo que escolheu o caminho mal não vai ouvir de mim uma pregação do bem. Não preciso trocar de amigos. Só não posso segui-los. Eles que me seguem. Eu não vou mudar de emprego porque tem gente pecadora lá. Senão eu teria que mudar de igreja. Porque pensa num lugar que tem mais pecado em Belfort Roxo do que aqui. Aqui ganha de tudo. Lugar de pecador é na igreja. Tem de tudo aqui, irmão. Ou não tem? Eu estou pregando para gente santificadíssima aqui? Não. Eu ia ter que trocar de igreja, eu ia ter que trocar de família, eu ia ter que trocar de emprego. Não dá. Pecado e pecadores estão em todos os lugares. Mas o mal é uma escolha. E tem gente, como Jó, que só está de pé porque para o mal ele é um desviado. Eu nunca entendi, eu juro, eu sei que eu sou feio, eu não sou bonito, eu sei disso. Mas eu tenho uma coisa que porque eu vou falar faz sentido e me dá autoridade. Olha a minha mulher, irmão. Não, eu casei com um mulherão. Já estraguei um pouquinho. Mas ainda está um negoção ainda. E ela fala que veio boa para minha mão, eu que dei uma estragada. Mas eu também fui melhorzinho para a mão dela, ela também me deu uma estragada. Mas vamos ser muito sinceros, mesmo sendo gordinho e feinho, olha a mulher que eu consegui casar. E na moral, porque era duro, essa mesma cara de carranca, foi Deus. Então arrumar mulher por arrumar mulher, eu acho que como pregador e pastor, se eu quisesse escolher o pecado, eu acho que eu arrumava umas tretas de rolo para mim. Mas tem uma coisa que eu nunca entendi quando eu vi um outro amigo pregador dizer para mim, tá difícil. Nunca consegui entender. Sabe por quê? Eu nunca terminei de pregar e veio uma mulher se insinuar para mim e ficou rendendo essa conversa. Nunca que eu tive alguém que pegou o telefone. E olha, irmão, tem pastor que diz, eu não atendo mulher sozinho. Eu entendo, se o cara tem problema com isso, é uma pena. Mas minha mulher não tem crise nenhuma que eu atendo. Tem um monte de mulher aqui que eu atendi por coisas seríssimas.
E nunca me senti tentado em nada sobre isso. Pelo contrário, é sempre as minhas irmãs. Eu nunca tive essa promiscuidade em mim, graças a Jesus, isso está guardado em mim. Agora vamos ver, todo dia tem um zap novo, uma tentação nova, uma mulher nova, um cara novo, uma conversa nova. Não, vamos ser sinceros. Não é o pecado que está te achando, é você que está caçando ele. Não é o pecado que está te seguindo, é você que persegue o pecado. Não é o pecado que te cheira, é você que cheira ele. Porque quem desvia do mal está andando com a placa aqui, sabe, dizendo o quê? Estou fora. Por que a Bíblia diz que esse cara desvia do mal? Porque todo mundo olha para ele e fala o quê? Ih, desviado, cara. Não, ele cheirava, mas desviou. Bebia, mas desviou. E saía com a gente pro rolê, desviado para rolê. Tomara que depois desse culto alguém olhe para você e veja uma placa enorme do Espírito pendurada no teu pescoço, dizendo, desviado para o pecado. Não, para o pecado não adianta chamar que ela não vem, ela desviou. Ele está desviado. E a gente usa essa palavra, fulano está desviado. Conhece fulano? Está desviado. Olha a Bíblia. Jó é um desviado. Tomara que essa unção de desviado pegue a vinde. Desvia para o mal. Escolha o bem. E seja feliz. Coloca a mão no seu coração, por favor. Coloca a mão no seu coração, por favor. Feche os olhos. Não fala com ninguém mais, não. Não deixa ninguém falar com você. Está com a mão no coração? Está com os olhos fechados? Se coloque em pé. Só fique em pé com a mão no coração e com os olhos fechados. Faça isso agora. Fique em pé com a mão no coração e os olhos fechados. Não abra os olhos por nada agora. Acredite no que eu vou falar com você. Não abra os olhos por nada. Só quando eu te dar uma direção. Mas até lá, você não tem que ver nada. Você só tem que ouvir de Deus. Não é isso, não? E sentir Ele. Então feche os olhos. Coloca a mão no seu coração. E me escuta. O mal da vida é certo. E Deus não quer que a tua casa caia. Mas retidão, integridade, temor a Deus, desvio do mal, é só para alguém que conseguiu fazer de Deus a sua base, o seu alicerce. Ninguém aqui é reto porque essencialmente é reto. Ninguém aqui se mantém inteiro porque essencialmente é inteiro. Ninguém aqui desvia do mal porque de repente criou asas no pé e agora é habilidoso. A grande verdade é que só acessando o princípio de toda a sabedoria, que é temer a Deus. E temer a Deus é saber que existe um Deus que trata de valores e coisas eternas. E que sem Ele nada você consegue fazer. E que estar com Ele define eternidade. E essa vida, por mais longa que aos seus olhos pareça, ela é breve e passageira. Mas a eternidade, seja para condenação eterna ou para salvação, dura para sempre. Temor a Deus é dar para a tua casa o marido que ela nunca teve, a esposa que ela nunca teve, o filho que nunca teve, o irmão que nunca teve, o crente que nunca teve. É uma escolha. Escolha Deus. Escolha Deus. Tenha temor a Deus e o escolha. Porque hoje o amor de Deus te abraça. Mas Deus está irado com esse mundo. E por justiça, se você rejeitar a sua luz, algum dia você vai experimentar a ira de Deus e ela vai ser terrível. Isso talvez não é a mensagem de domingo que você queria ouvir, mas é toda a mensagem de domingo que você precisava. Você é tão ruim como desviado que você desvia e vem para a igreja. Se a tua vida está torta, o prumo do Espírito está aqui para te deixar reto.
Se em algum momento você cedeu e quando foi ver, você desfarelou, Deus está aqui, o altar está aqui para te deixar inteiro. Outra vez. Se a incredulidade te abraçou e você duvidou disso, Deus está aqui para dizer, me tema. Se escolher o pecado sempre foi sua opção, Deus está dizendo para você agora, desvia do mal e abraça o bem. Com a mão no coração e com os olhos fechados, eu termino essa palavra te dando uma verdade aqui. Quem te trouxe essa noite aqui foi Deus. Não foi seu melhor amigo, não foi sua parente, não foi sua tua mulher, não foi teu irmão, não foi sua mãe. Quem te trouxe essa noite aqui foi Deus. E Deus não quer que a sua vida continue como ela está. Você sabe disso. E escuta isso para me terminar. Eu não tenho palavra para fazer você sentir o que está sentindo. Eu não sou poderoso para fazer a tua estrutura ser sacudida como ela está sendo agora. Você quer saber quem está fazendo isso para você? Em você, por você. É o Jesus que não desiste de gente que desvia. É o Jesus que não desiste de gente que escolheu o pecado, podendo escolher ele. Mas se há temor em você agora, e você quer dar a sua vida ao único que pode te salvar, pegar o caminho reto do Senhor. Eu amo quando perguntam para João Batista, quem é você? E aí João Batista diz, eu sou a voz que prepara o caminho para o Senhor e que faz o caminho reto. O João Batista diz, eu vim pregar o caminho reto. É esse caminho que está sendo apresentado para você. Eu não quero saber das suas curvas, amigo. Eu não quero saber do papo torto, o caminho torto, a amizade torta, vício torto, lugar torto. O que eu quero saber é que o Espírito de Deus é poderoso para entrar em você e te deixar reto de um jeito que você nunca entendeu. Não é obra de homem, é obra de Deus. Não confunda o pastor, não é ele, é Deus falando com você. E se você entende isso essa noite, abre os seus olhos. Eles já estão abertos. E se hoje é a noite da salvação da sua alma, por gentileza, pede licença para quem está em volta de você. Sai daí agora e vem aqui para o altar, porque você é meu irmão. E eu preciso selar essa noite contigo. Um já está vindo lá atrás. Cadê o segundo? Vem. O segundo já está aqui. Cadê o terceiro? Vem. Sai do teu lugar e vem. Pede licença e vem andando. Isso, o quarto está vindo ali. Cadê o quinto? Não. Tanto que eu botei. Vem. Escolhe Deus. Sai do teu lugar e vem. Sai daí, rapaz. Isso. Tá vindo outro ali atrás. Tá vindo outro ali atrás. Eu tô falando que Jesus está salvando gente aqui, vídeo. Sai daí, vem. Eu nasci pra te chamar de Deus. Isso, sai daí, vem. Eu nasci pra te chamar de Pai. Isso. Tá vindo mais dois ali, vídeo. Não é possível que você tá cansado para se alegrar com gente vindo pro altar. Não é possível que não tenha alegria em alguém aqui, ou alguém que se arrepende. Vem! Sou abençoado. Vem! Ser vivo obediente. Isso, garota, sai daí, vem! Mas tudo que sai daí, menina, vem! Escolhe Deus! Isso, garota, escolhe Deus! Mas todo dia corre, cara, sai daí! Escolhe Deus! E me chama, mas todo dia vem as tentações. Vem! Me chama, vem! Mas todo dia o pecado vem.
Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, ser vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Mas todo dia as propostas vêm. Muda isso hoje. E me chama. Muda isso hoje. Isso, sai daí. Dia vem as isso, cara. Muda isso hoje, sai daí. Vem. E me chama. Vem. Mas todo dia o vem. Pecado vem. Vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Estende a mão pra cá. Estende a mão pra cá. Oramashure kandarama. Oramakandaramachure kandaramaya. Orakandaramachure kandarama. Vidas, Senhor, se rende ao Cristo bíblico. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Estende a mão para cá. Se você está com a mão levantada para orar, mas ainda está amarrado e preso, há uma liberdade para você melhor do que orar por alguém essa noite. Você pode ser alguém que recebe a nossa oração e vive restauração. E se eu fosse você, por temor à tua alma, não se juntava ao grupo que ora essa noite. Se juntava ao grupo que se rende aos pés de Jesus. E sai daqui para uma vida transformada naquilo que Ele é para você. Ah, pastor, mas isso eu já fiz um monte de vezes. Se endireita. Fica reto. Desvia do mal essa noite. Escapa pela tua alma essa noite. Pode parecer conversa da minha avó, mas Jesus está voltando. Se tem mais alguém, sai daí agora. Eu quero orar por você.